Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos guerreiros, queridas guerreiras, todos aqueles que acompanham a live, o Instituto, aquelas pessoas que estão conosco, com a igreja, vivendo esse tempo de Quaresma, se preparando para a Santa Páscoa, para renovarmos a nossa vida. Então, uma saudação a todos e um grande abraço a cada um de vocês. Que as bênçãos do Senhor, que se derrama do coração do Pai, através de Jesus, chegue hoje na sua casa e no seu coração. Porque é muito importante fazer formação. Porque nós precisamos entrar na nossa vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida interior. É a vida espiritual. Nós fomos criados duas vezes. Acredito que terei a oportunidade também de tocar neste assunto. A nossa primeira criação, naturalmente nos fez criaturas. Então você que está aí do outro lado, também você é uma criatura. Eu sou uma criatura. As irmãs e os irmãos que estão aqui, nós somos criaturas de Deus. Porém, a primeira criação foi levada a uma fatalidade terrível, através da queda, através do pecado que entrou na humanidade e na nossa natureza. Ao ponto que nós que tínhamos sido criados, à imagem e semelhança de Deus, depois da queda de Adão, nós perdemos a semelhança. Nós conservamos a imagem, mas a semelhança foi perdida. Por isso que na primeira criação, nós criaturas, imagem e semelhança, e na queda, onde a humanidade entrou na desgraça, o Senhor, Ele manda o seu Filho, o unigênito, o seu amado, para recriar. É muito importante você compreender isso, porque se nós não compreendermos isto aqui, nós não entenderemos porque temos vida interior, vida de oração, vida de comunhão com Deus. Então Jesus, quando desce o Logos, a palavra, no seio de Maria, Ele desce exatamente para recriar o universo. São Paulo gosta muito de usar a palavra recapitular. É tanto que a primeira criação, nós não somos só, digamos, entre aspas, filhos da primeira criação. Hoje, a nova criação tem um nome muito preciso, que se chama redenção. Então, Jesus desce no seio de Maria e assume a natureza humana, com tudo aquilo que ela tem. E quando Jesus assume a natureza humana, Ele recria tudo em si. Ele insere tudo em si. Ele coloca todo o mistério de vida e morte em si. E quando nós experimentamos a vida de Jesus, que é a vida divina, isso é belíssimo, porque a vida que pulsa dentro de nós, através do Espírito Santo, é a vida que estava e está no seio da Santíssima Trindade. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus não vivia em isolamento, nosso Deus é trindade e comunhão. O Pai vivia todo voltado para o Filho. O Filho vivia todo voltado para o Pai. Essa relação profunda entre o Pai e o Filho gerava o Espírito. Por isso que a comunhão do Pai e do Filho é o Espírito Santo. E houve um ato, o Senhor quis não sair de si porque Ele não estava no isolamento, mas Ele quis manifestar essa comunhão, melhor, a vida divina das pessoas da Trindade, criando tudo para a experiência dessa vida divina. Então Deus não precisava de nós, Deus não precisava dos planetas, Deus não precisava do universo, do cosmos, criou tudo isso para que lá colocasse a obra-prima, o homem e a mulher, e neles manifestasse aquilo que estava no seio da Santíssima Trindade. Então nós, indignos, pecadores, fomos criados e fomos recriados no Filho.
A festa da Páscoa, a começar pela Anunciação e Natal, é a festa da recriação do universo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, no dia do nosso batismo, nós recebemos a vida divina. E essa vida divina, ela é manifestada. Porque nós passamos de um processo de trevas, de escravidão. Sabemos com precisão de quem nós éramos escravos. Nós éramos escravos do maligno. Nós éramos escravos da morte. E éramos escravos do pecado, e eu quero já no início dessa formação proclamar a libertação total sobre sua vida, porque esses 3 grandes inimigos, eles já foram vencidos. Nós vencemos já o demônio em Cristo, vencemos o pecado em Cristo. O último inimigo que nós iremos derrotar, o Senhor já derrotou, é a morte. Por isso que a vida mais importante da nossa vida é a vida interior. É a vida espiritual. Não é a vida acadêmica. A vida acadêmica é um meio. A vida profissional é um meio. A vida afetiva é um meio. Quando na nossa espiritualidade nós transformamos estes meios aqui em fins, começa a idolatria. Mesmo dentro da espiritualidade. Isso é grave. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode direcionar toda a sua vida em direção à vida financeira. Você não pode direcionar toda a sua vida espiritual em direção à vida afetiva. Porque quero solucionar isto, aquilo. Não. A base da experiência de fé é o desenvolvimento da vida interior. Da vida de comunhão. Por isso que quando você desenvolve a sua vida espiritual, você manifesta o sentido da vida. Talvez você que esteja em casa, esteja sofrendo com muita ansiedade ou depressão, ou tantas outras coisas. Mas no fundo, Deus quer que você recupere o sentido da vida. E o sentido da vida você recuperará plenamente quando você desenvolver a vida interior. Porque é a vida verdadeira. Então eu faço essa introdução para de fato direcionar nós que somos guerreiros, guerreiras, nós que somos do exército, nós que somos filhos do Senhor, filhos de Deus e da Santa Virgem. Nós não podemos de maneira alguma simplesmente traduzir a nossa vida espiritual para resolver isto, aquilo outro, porque isso pode, inclusive, se tornar uma tentação do maligno. Quando o maligno perceber que você não recuperou o sentido da vida em Deus, quando ele perceber que você ainda não vive como filho, isto é, como redimido, você mesmo rezando o rosário, mesmo rezando o ofício da Imaculada, mesmo participando da Santa Missa, você ainda estará fragilizado. Porque você ainda não compreendeu quem você é, quem é o seu Deus e onde você está. Por isso que ontem nós partimos refletindo, formando a nossa alma, formando o nosso interior, formando o nosso edifício espiritual a partir da obediência. A obediência ao Santo Espírito é a primeira obediência. Nós vimos isso ontem. Depois nós meditamos a importância da obediência às Sagradas Escrituras. Uma alma nunca será formada sem leitura da palavra, sem meditação da palavra. Ela nunca será bem formada sem orar com a palavra e contemplar a palavra. Porque senão nós não conseguiríamos ter o discernimento, não conseguiríamos mudar a nossa forma de pensar. Não conseguiríamos nem observar as sugestões que o maligno faz para nos derrotar. Permaneceríamos numa espiritualidade ainda infantilizada, buscando aqui e acolá. Não. O Senhor, através da palavra, da obediência à palavra, nos coloca de fato na posição de guerreiros e de filhos. Vou para o terceiro passo. Fiz 2 passos ontem.
E talvez eu consiga concluir hoje esses passos. A obediência, a vida de oração. Talvez você já me pergunte, padre, mas eu rezo todos os dias. Eu sou guerreiro, eu sou do exército, eu frequento a minha paróquia, e a minha vida do início ao fim do dia é uma vida de oração. Aqui eu preciso pontuar. A vida de oração, ela não começa, por mais que você reze, ela não começa quando você diz muitas coisas ao Senhor. Ela começa quando você desenvolve 2 pontos. A escuta de Deus. O que Deus me diz? O que Deus me orienta? A segunda coisa, quando você começa a desenvolver o direcionamento da sua caminhada. Porque na primeira criação, nós vivíamos uns com os outros. Os pagãos fazem isso. É a vida social. Na nova criação, a dos batizados, a dos redimidos, eu não vivo mais um com o outro. Eu não vivo com o meu irmão. Eu vivo para o meu irmão. É a coisa mais séria do cristianismo aqui. Todas as outras religiões, elas naturalmente me colocam numa posição de acolhimento do outro. Numa posição de conviver com o outro. Mas no cristianismo, porque nós entramos no corpo, é preciso desenvolver a escuta para manifestar a vida de oração. E é preciso desenvolver, vou colocar entre aspas, o sentimento de que eu existo, a partir da encarnação do Filho de Deus, eu existo para servir o Senhor. E este serviço é sempre através do meu irmão. Por que preciso dizer isso? Porque o seu esposo não é o obstáculo de sua santidade. A sua esposa não é a pedra de tropeço da sua vida. O seu filho, que está nas drogas ou no álcool, ele não é, vou dizer esta frase, o seu problema. Ele não é, ele pode causar dor e causa dor. Por exemplo, ver um filho na droga, nisto. Ele é, na verdade, o ambiente espiritual, o ambiente teológico, uso essa expressão, da vida redimida. Por isso que Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Porque para nós batizados, o sofrimento, ele não tem sentido em si. O sofrimento tem sentido no lenho da cruz. O que Jesus fez no lenho da cruz? Dando a vida, ele redimiu. Ele é o servo dos servos. É tanto que as Escrituras, nós iremos escutar na Semana Santa, Segunda Santa, Terça Santa, Quarta Santa, o profeta Isaías, os cânticos do servo, e o texto é este, os cânticos do servo sofredor. Então Jesus para mim é meu Senhor, é meu Redentor, mas Ele é aquele que me serve. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Veja que coisa maravilhosa. A sua mentalidade já está mudando. Então você não pode parar no problema. Você não pode parar na dor. A sua vida espiritual não pode simplesmente ser toda direcionada para resolver. Não, a vida interior dá a você o sentido da vida. Dá a você a unção. Dá a você o discernimento, a sabedoria, a audácia, a capacidade, os dons e tantas coisas outras que poderíamos dizer. É por isso que com muita sabedoria, o Senhor Jesus, na quarta-feira de cinzas, na quaresma, coloca o jejum, a caridade e a oração como aquelas armas próprias para a nossa vida interior. Porque o jejum vai curar o meu egoísmo, vai curar as minhas paixões desordenadas
E como eu sou curado? Compreendendo que eu vivo não mais com o outro, onde devo só suportá-lo, mas compreendendo que eu vivo para o outro. Atenção que o inimigo, quando ele percebe, quando ele intui que você não sabe disso, ele avoluma o sofrimento. Veja, as provações são permissões que Deus dá na nossa vida para o nosso crescimento espiritual. Nós não podemos rejeitar as provações. As provações vêm, nós as abraçamos, porque é a cruz. O que nós rejeitamos? A tentação. Mas o maligno pode transformar sua provação numa tentação, dando mais peso, dando mais volume, dando mais intensidade. Por isso que é muito importante você sair da ideia de que eu vou orar para sair desta provação. O Senhor vai derramar sobre você o Espírito para vencê-la. O Espírito para superá-la. Mas o Senhor quer que você caminhe sobre as águas. O Senhor quer que você caminhe sobre cobras e serpentes. E se beberes veneno, não te fará mal algum. Estou citando as Escrituras, o Evangelho de São Marcos. Por isso nós precisamos obedecer a vida de oração, que está profundamente centralizada na escuta de Deus e numa vida que passa diretamente pela vida do meu irmão. É tanto que o inimigo de Deus ataca profundamente as pessoas que começam, mesmo na religião, mesmo na família, ter todas as suas emoções fragilizadas. Me sinto só. Me sinto abandonado por Deus. Me sinto abandonado pelos irmãos. Me sinto abandonado pelos meus parentes. Me sinto abandonado pela igreja. Não se sinta. Reaja. É necessário você levantar. Porque o jejum cura tudo isso. A oração cura isso. A caridade cura isso. Vamos seguir. Obediência. Passamos da obediência à vida de oração para a obediência em viver em estado de graça. Viver em estado de graça parece uma espiritualidade, parece uma catequese, uma teologia tão antiga. Viver em estado de graça, esta é a expressão. Viver em estado de graça. Então eu preciso que você guerreiro, que você guerreira, lute com a graça para viver o estado de graça. Manter-se na comunhão do Senhor. Aqui está uma arma poderosíssima. Eu não estou dizendo que você deve ser escrupuloso. Eu não estou dizendo que você deva semanalmente buscar o confessionário. Nós exorcistas fazemos isso. Precisamos confessar quase toda semana. E muitas pessoas fazem isso. Mas eu digo que você precisa viver uma vida de confissão. É tanto que quero fazer uma distinção. Existe a alma e o pecado grave, quando se instaura na alma, mata a alma. A alma fica completamente impregnada das trevas. E por que não dizer das trevas do maligno? Quando a pessoa se confessa, o Senhor de novo arranca aquela pessoa das trevas. E ela é completamente redimida. Mas quando uma pessoa está enfeitiçada, ou nas ações extraordinárias do maligno possuída, ou quando uma casa está infestada, ou quando a pessoa começa a receber vexação ou vexação no corpo, ela está passando por um sofrimento. Ela está passando por uma ação extraordinária do maligno. E é terrível, mas ela será liberta. Aquela casa será liberta. É uma ação extraordinária, mas que não faz perder a vida eterna. Então é mais grave buscar viver em estado de graça do que simplesmente ter medo do maligno, medo do feitiço, medo de uma magia, medo da contaminação. Você que é de vida espiritual, de vida interior,
O Senhor vai sempre colocando em você a sabedoria, o discernimento, procurando entender onde estão as causas. Por isso que é muito importante buscar. A gente tem atendido pessoas que passaram por diversos ambientes espirituais, sobretudo ambientes esotéricos. 2 meses atrás me buscou uma jovem senhora. Ela foi atendida 2 vezes. E no primeiro atendimento percebia, e com toda a caridade e acolhimento, eu percebi que ela não tinha muita noção do estado de graça. Ela apresentou seu problema espiritual. No primeiro momento, a ouvi. Depois, fiz um pouco de oração. E marquei o atendimento para um domingo seguinte. E assim aconteceu. Quando terminou a Santa Missa, eu atendo as pessoas numa sala lá na minha paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Siqueira Campos. Mando meu abraço para os meus paroquianos. 2 dias, já está com saudades. Aí a igreja grande, nós temos espaço para aproximadamente 550 pessoas sentadas, a igreja muito grande. Terminou a Santa Missa, e eu percebi que essa jovem, que eu iria já atendê-la, ela não veio ao meu encontro, ela estava lá sentada. Quando eu passei, porque após a Santa Missa, nós lá, os padres, vão à porta para saudar as pessoas, para nos despedirmos das pessoas. Quando eu passei por ela, perguntei como ela estava. Ela disse: padre, eu estou aqui travada e não consigo me levantar. Eu disse: a senhora fica aí sentada, eu volto em alguns minutos. Aí eu cheguei na sacristia com os coroinhas, até os coroinhas riram, porque eu pedi a caldeirinha de água benta. Se passa a caldeirinha de água benta. Padre, o senhor vai aspergir quem? Eu disse: não, vou aspergir uma criatura, vou pegar no pescoço dele agora. Só que os coroinhas riram e não entenderam. Quando eu me aproximei dessa jovem senhora, eu perguntei se poderia aspergi-la com água benta sobre as pernas. Ela disse: padre, pode. No movimento de jogar água benta nas pernas dela, ela deu um grito horrível e começou a manifestar-se. Foi tanto que só estava 3 amigos, 4 ali por perto, né? Os nossos sacristãos, eles sofrem muito conosco, porque às vezes acontece e nós só está o padre e o sacristão. Aí eu tenho que segurar a pessoa, aí fico chamando: pegue um balde, pegue água benta, pegue óleo, pegue uma estola, tal. E eu tive de fato que segurar a pessoa no chão, porque ela estava numa crise terrível. Aí coloquei a caldeirinha ao lado. Quando comecei a fazer a oração, ela veio com a ânsia de vômito. Geralmente é feitiço por alimentos. Basta começar a oração, a pessoa coloca para fora uma gosma. É tanto que se a pessoa tiver ali feito uma refeição, um jantar antes, ou ter tomado um lanche, ela não coloca para fora a comida. Ela só coloca para fora aquela gosma, fruto da contaminação do feitiço. Mas por que eu estou contando isso? Pela insistência que eu devo fazer, que para manter um processo de libertação, é preciso buscar o desejo da comunhão com o Senhor. É preciso buscar o desejo de manter a alma purificada e a alma santificada. Então você que não tem o hábito de confessar-se, eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus, e estou pedindo ao Senhor Jesus que no Espírito Santo te conceda a graça da verdadeira compreensão da necessidade da obediência ao sacramento da penitência. É tanto que a igreja, com muita beleza e com muita maestria, chama o sacramento de cura. O sacramento de cura. Por isso, fazer a confissão é muito importante. Faça confissões periódicas para ter a alma purificada, para ter a alma santificada, para ter a alma livre das insídias do maligno.
Alguém poderia já dizer aí do outro lado: eu não me confesso com homens, eu não me confesso com pessoas iguais a mim, pecadoras como eu sou. Mas nós não nos confessamos porque são homens iguais ou diferentes, mais santos ou menos santos. Mas os santos padres dizem: nós nos confessamos a sacerdotes porque a eles, e somente a eles, foi dado o dom da epíclese. O que é a epíclese? A invocação do Espírito Santo. Quem na face da terra pode dizer a um pedaço de pão: isto é o meu corpo, e se torna o corpo de Cristo? Onde na face da terra, um cálice com um pouco de vinho, dizer sobre ele, sobre aquela copa, dizer isto é o meu sangue, e aquela copa se transforma no sangue de nosso Senhor, porque está impregnada de Espírito Santo. Onde já viu em algum lugar um pouco de água regenerar uma alma? Somente na graça batismal. Onde um pouco de azeite pode configurar a pessoa a Cristo, como se dá na crisma? Somente por causa do Espírito. E o Espírito passa diretamente pelos homens da epíclese, pelas pessoas de epíclese, de invocação ao Espírito Santo. Por isso que na hora que você se confessa, o Espírito Santo, de fato, destrói o pecado na sua alma. É uma pena que, porque nós dizemos pecado, morte, demônio, parecem três coisas distintas, mas elas estão profundamente ligadas. O autor do pecado e da morte é o inimigo, é a força maligna. Então, a essa altura, eu quero ajudar você na obediência do sacramento, pedir ao Senhor a graça que você, guerreiro, guerreira, crie o prazer por ter uma alma curada, liberta, ungida, aprender a purificar o coração. Padre, eu não consigo mudar isto aqui na minha vida, não consigo mudar aquela outra coisa, aquele pecado. Talvez você esteja atirando no alvo errado. Você deve atirar no seu interior, isto é, no seu coração. Aprender a purificar o coração. Aprender a se colocar diante do seu coração para que a graça de Deus penetre e transforme o seu coração. Como é que o inimigo me ataca? Nós já tocamos ontem um pouquinho nisto aqui e vou aprofundar. O inimigo me ataca sugerindo. Importante que você aprenda isto aqui. Como é que o inimigo me ataca? É de externo. É de fora para dentro. Ele me faz uma sugestão. E essa sugestão, se ela não é trabalhada, ela vai infectar o seu coração e te adoecer. Então, primeiro ele dá uma sugestão. Quando a gente recebe uma sugestão do maligno, e você é uma pessoa de oração, de vida interior, sabe do grande plano de Deus para a sua vida, tem vida de confissão, você rapidamente já combate aquela sugestão do maligno e você não permite ser infectado. Por que eu uso essa palavra? Não porque o tempo de pandemia que nós estamos vivendo, mas porque os pecados capitais, na origem, eram chamados de vírus, eram chamados de vícios, são verdadeiras doenças espirituais. Então, quando você cede à sugestão do maligno, você vai para o passo 2, que é dialogar. Só que atenção, na sugestão do maligno você ainda não caiu. Mesmo que você dialogue com a sugestão, que é grave, ainda você não caiu, mas você está muito exposto. É isso que nós fazemos. Como nós pensamos que o demônio é uma criatura negra, é uma criatura com chifres, que tem um rabo pontiagudo e traz na sua mão um tridente. Não, isso aqui é da mitologia grega, parece com Poseidon. Isso aqui não é o demônio. Ele sempre vai trazendo uma sugestão. Suave, talvez, serena, mas vai inquietar seu coração. Então, o diálogo
é o segundo passo. Mas aí o Espírito Santo, que habita no seu coração e na sua alma, vai fazer uma terceira coisa. Isto é, o Espírito Santo vai dar a você a graça do combatimento. É preciso combater aquela sugestão. É preciso discernir que aquela sugestão de onde vem. Hoje, antes do jantar, agora à tarde, conversando com algumas amigas, a gente conversava sobre o discernimento. Nós temos uma mente talvez não preparada para o discernimento. Então você à noite teve um pesadelo. À noite você teve um sonho terrível. Ou você teve uma sensação estranha. Ou você teve uma visão. Sabe o que as pessoas tolas fazem? Elas rapidamente dão crédito a isso. Nunca faça isso. Você não deve dar crédito rapidamente a nenhum pesadelo, a nenhum sonho, a nenhuma visão. Você tem que entrar no combatimento através do discernimento espiritual. Tem que fazer a pergunta simples: de onde você vem? Pensamento: de onde você vem? Sensação: de onde você vem? E o Espírito Santo no combatimento vai dar a você a graça de perceber de onde vem. Geralmente vem de três coisas. Pode vir do maligno, como sugestão, já citei. Padre, como é que eu percebo que tal coisa vem do maligno? Quando você acorda sem paz e sem alegria. Não duvide. Não precisa nem tutubiar, como se diz. Você deve logo renunciar e fazer uma oração de renúncia, pegar a sua cruz e afastar esse pensamento, essa sugestão no combatimento espiritual. Se vem da natureza ou da carne, pode ser um pensamento de traumas que você traz no seu coração. Por exemplo, os medos, as inseguranças. Às vezes nós temos tanta insegurança interior, porque não passamos por um processo de cura interior, não recebemos, digamos assim, uma oração devida para a cura dos traumas, para a autoaceitação, para a felicidade interior. Então você tem medo de perder o esposo, tem medo de perder os filhos, medo de perder o emprego, medo da morte, medo de doenças. À noite você vai ter pesadelos, porque aquela insegurança, a um determinado momento, se torna sufocante. Só que quando você acorda com este sonho, este pesadelo, ou uma visão ou coisa do gênero, você não perde a paz. Você no máximo pode ficar um pouquinho mais introspectivo, mas a paz permanece na sua alma, porque vem da carne ou vem da sua própria natureza humana, como também as coisas que vêm do mundo. Então é muito importante fazer esse combatimento das coisas que vêm do mundo, e vou aprofundar mais um pouquinho, por causa da nossa conversão. Nós temos duas conversões. A primeira, ela não é muito longa. A primeira, ela se inicia quando você recebe a palavra. Quando você experimenta o amor de Deus, aí você decide no Espírito Santo a mudar. Todos nós aqui passamos por isso. É a primeira conversão. Mas quando você está caminhando já na vida espiritual, rezando o rosário, confessando, Eucaristia diária, etc., o maligno, ele vai tentar na segunda área para a segunda conversão. Tudo que você faz, ele vai querer injetar no seu coração vaidade espiritual, orgulho espiritual, assim por diante. Por exemplo, você vai fazer sua caminhada matinal e você vai rezando o seu rosário. Aí uma vizinha passa do seu condomínio e do seu prédio e começa a te elogiar porque você está rezando o rosário. Chega até a dizer para você, só estou citando um exemplo, chega até a dizer para você, você é muito santa. E você com isso fica muito contente. Nossa, todo o meu condomínio percebeu que eu sou uma pessoa muito santa. Aí você já compra um rosário maior, né? Aí em vez de, aí você já vai, e quanto mais você vê uma pessoa ou outra, você balança o seu rosário para que
comece a receber elogios. Atenção, essa frase de elogio, ela pode ser correta. Mas o que vai infectar seu coração, você vai sair com muita sutileza da vontade de Deus, rezar, para continuar rezando por orgulho. E na hora que a gente faz isso, entra a tentação do maligno. Melhor, entra também a graça de Deus, que você vai iniciar sua segunda conversão. Esta é a mais longa. Esta é a mais lenta. E esta precisa de discernimento. É a área do combate. Então, se eu não combater a sugestão do maligno, dialogar com ela, ficar dialogando, vai acontecer a minha queda. É o consentimento. Quando eu consenti, as pessoas rapidamente pensam que o pecado já está no ato do pecado. Não. O pecado começa quando dentro do meu coração, eu faço o consentimento. Ali eu caio. Isso é muito importante para a relação com as obras malignas, com as tentações, por exemplo. Não, é no seu coração que você deve combater e não consentir. Mas se você consentir no seu coração, você já caiu. E ao cair, a misericórdia de Deus vai agir de maneira poderosa, mas vai depender da sua vida. Porque eu preciso dizer e falar da obediência ao sacramento da confissão e da arte de purificar o seu interior, os seus vícios. Porque se você tem um coração purificado, o inimigo de Deus continuará tentando você, mas você vai saber, com toda a simplicidade, discernir e combater e buscar e viver a graça do Senhor. Então, amados irmãos, nós não devemos ter medo das ações extraordinárias do inimigo. Nós devemos viver a graça do Senhor. E já estou para concluir. Vou entrar nos sacramentais. Santa Teresa d'Ávila e a tradição da igreja coloca 3 armas poderosas que vocês já conhecem. Eu só vou citá-las para combater o maligno. A primeira é a oração. Não irei aprofundá-la. A segunda é o jejum. Todos nós fazemos o jejum. Mas a terceira é o uso da água benta. Pode ser, inclusive, o uso da água benta misturada com sal. Por que eu vou fazer esse adendo na nossa vida espiritual? Para nós não cairmos numa espécie de misticismo espiritual. Isto é, a água pela água tem um poder esotérico. Não tem. Nós não somos esotéricos. Nós não temos uma espiritualidade nem esotérica, nem uma espiritualidade intimista, nem uma espiritualidade individualista. Os sacramentos existem em nós, pela graça de Deus, e os sacramentais que o Senhor coloca nas nossas mãos, a água benta, o sal, o óleo, a cruz, etc., para que sirvam de instrumentos e de sinais da graça de Deus. Por exemplo, nós sacerdotes, quando vamos exorcizar, temos sempre um lenho da cruz nas mãos. O demônio tem pavor da Santa Cruz. Pavor da Santa Cruz. Uma vez exorcizando, sabia que o inimigo ia fazer muito barulho naquele dia. Estava eu e o padre Leandro, que comigo exorciza, que também exerce o ministério. Aí o Espírito Santo colocou o entendimento que deveria atrair a criatura e sustentá-lo nos pés da cruz. E eu fiquei na oração com a Santa Cruz, quase 1 hora nesta posição, frente a frente, para que conseguisse fazer o ritual. Por que eu cito esse exemplo? Você não deve usar a cruz como amuleto, mas você deve usar a cruz com todo o poder que ela tem, o poder de afugentar os espíritos malignos. Então, na sua casa, grandes tentações, grandes provações, grandes tristezas, você deve ter a Santa Cruz. E você deve empunhar a Santa Cruz e orar com ela. E ordenar para que no nome de Jesus todo o mal se desfaça.
e se desfaz, porque o poder de Deus que passou pela cruz, redimindo toda a nossa vida, nos dará as graças do céu. Então, meus queridos, concluo. Quem nós somos? Filhos de nosso Senhor. Filhos de Deus, você é filho. Quem é seu Deus? Seu Deus é o seu Pai. Onde você está? No corpo de Cristo. Qual a vida que eu devo desenvolver? A vida interior. A vida interior é a mais importante de todas as outras coisas que nós podemos fazer na nossa caminhada. A vida acadêmica é importantíssima, Deus quer. A vida intelectual, a vida financeira, a vida afetiva, mas a vida interior é a base de uma vida redimida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Muitas pessoas estão dizendo, eu queria tanto que o Padre Bem-vindo viesse aqui na minha casa fazer uma oração. Eu quero dizer uma coisa, Ele está aqui para entrar na casa de cada um de vocês. É Cristo através do sacerdote. Só que Jesus mesmo dizia muitas vezes, a graça depende da sua fé. A graça depende da sua fé. Aquela multidão tocando em Jesus, só uma pessoa, Jesus diz, alguém me tocou. Alguém tocou de jeito diferente. O Senhor quer nos conduzir a uma fé. É hora de aproveitar, gente. Essa hora é uma hora de graça, é uma hora que Deus está agindo poderosamente. Porém, Deus te diz, viva esse momento na intensidade da sua fé, da sua confiança. Por isso agora Jesus te convida, muitas pessoas não têm oportunidade, gostariam que o padre fosse lá na casa dela, pois o padre está aqui para entrar na casa de cada um. Jesus, através de Jesus sacerdote, quer entrar em muitas casas, em muitos lares, muitas pessoas procurando em lugares errados, de formas erradas, e o Senhor quer derramar uma torrente de graças agora, e Ele só vai poder chegar no coração de muitas pessoas, se você for generoso, generosa na sua evangelização. Por isso não poupe esforços agora para copiar esse link, como a irmã estava lembrando. Primeiro deixa o like, deixando o like, o próprio YouTube vai levar a outras pessoas que providencialmente vão abrir e vão ter um encontro com o Senhor hoje. Mas além de deixar o like, vai lá e faça o seu trabalho de evangelização.